Queremos nesta noite louvar a Deus por estarmos aqui. Abra sua Bíblia em Êxodo 20. A gente vai para o Sinai, onde Deus deu a Moisés os 10 mandamentos, o decálogo. Êxodo capítulo 20, a gente vai ler o versículo 12. Encontraram? Eu achei muito importante falar sobre este mandamento, porque, primeiro, que vai ensinar os mais novos, aqueles que não são pais, a terem um outro olhar para os seus pais. E até aqueles que já são pais, mas que têm pais, a quem sabe repensar a prática em relação aos seus pais. E também achei muito interessante expor este mandamento hoje, porque vai ajudar aos próprios pais se colocarem na posição deles, no lugar deles. Então, de uma maneira ou de outra, eu entendo que seja um mandamento muito oportuno para a gente fazer algumas meditações e reflexões nele. Então eu vou pedir paciência a vocês, não a paciência comprida, eu vou pedir uma paciência curta, eu não vou me demorar, mas eu gostaria de trazer algumas reflexões no texto bíblico, que o texto bíblico possa saltar os nossos olhos. Vamos ler em uma só voz? Êxodo 20, versículo 12. Honra agora só os filhos que ainda não são pais. Leiam. Os filhos que não são pais ainda. Agora os pais, vão ler agora, vamos lá. É interessante esse mandamento, muito interessante. Se você for ver, Deus já tinha dado 4 mandamentos. Este mandamento é o 5º mandamento. O primeiro mandamento, não ter outros deuses diante dele. Foi isso que Deus falou para aquele povo que tinha passado 430 anos no deserto como escravo. Tinha saído do Egito há aproximadamente 90 a 120 dias. Eram milhões de escravos andando pelo deserto, saindo do Egito, indo até aquela terra que Deus havia prometido a Abraão, que tinha leite e mel. Presta atenção. Deus pega milhões de escravos, deixa ali ao pé do monte. Moisés sobe e passaram-se muitos e muitos dias. Não me pergunte o que Moisés fez lá. Mas Moisés desce com as tábuas da lei. Leis dadas para, eu vou usar uma expressão, um bando de escravos que Deus queria transformar numa nação. Um bando de escravo que Deus queria transformar no seu povo. Com certeza, depois de mais de 400 anos no Egito, muitos vícios, muitas práticas absurdas, contraídas, aprendidas no povo ou com o povo do Egito, foram tidas por ele. Deus agora precisava tirar isso do coração do povo.
E aí Deus resolve instituir os 10 mandamentos. O primeiro dele foi: não terás outros deuses diante de mim. O segundo dele: não farás para ti o quê? Imagem de escultura. O terceiro dele: não dizer o quê? Não. O que diz aqui? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O quarto dele: lembra-te do dia de sábado, o dia de descanso. Deus, então, ele tinha acabado de legislar, de dar 4 mandamentos que tinham a ver com a relação do povo para com ele. Não ter outros deuses, não fazer imagem de escultura, santificar o nome dele e lembrar do dia de sábado. Esses 4 mandamentos eram mandamentos que foram dados no sentido, vamos pensar assim, vertical do homem em relação a Deus. O primeiro mandamento que Deus dá depois dessa verticalidade tem a ver com os nossos pais. E aí eu pergunto a vocês que estão me ouvindo aqui: vocês acham que para Deus os pais são importantes? Hein? Vocês acham que para Deus os pais são importantes? A primeira vez que Deus vai falar para milhões de escravos, depois de falar a eles das obrigações deles para com Deus, quando Deus vai iniciar as obrigações que eles deveriam ter entre eles, qual é a primeira que Deus dá? Honra teu pai e tua mãe. Isso faz sentido para você? Essa preocupação de Deus com a nossa ancestralidade, não é? É isso. Temos uma geriatra aqui, não é? Deus, ele inicia sua lei entre as relações humanas, partindo da nossa ancestralidade. Em outras palavras, Deus estava olhando para aquele povo e estava pensando assim: não deixem de honrar aquelas pessoas que te deram peito para você mamar, que trabalharam dia e noite para te criar, que te trocaram as fraldas, aquelas pessoas que perderam noites e mais noites. Agora mesmo, antes de vir para o culto, o Emílio falou que a Luizinha teve um probleminha de saúde e ele ficou completamente desestruturado. Esses dias uma colega minha me pedia pelo WhatsApp para orar por uma filha que estava hospitalizada, precisando fazer uma cirurgia, e ela estava muito desesperada. Eu disse para ela que o sofrimento do nosso filho é a nossa dor, não é? É como se Deus estivesse dizendo para mim e para você: não esqueça daqueles que fizeram o que fizeram para que você hoje estivesse vivo. É mais ou menos isso que Deus está dizendo, não é? Por tudo, honre aos seus ancestrais. Eu estive lendo algo do Pondé. Pondé é um judeu ateu, e ele escreveu sobre os 10 mandamentos. Interessante, um ateu escrevendo sobre os 10 mandamentos, né? Mas ele escreveu muita coisa boa, diga-se de passagem. E falando especificamente desse mandamento, de uma perspectiva pós-moderna ou contemporânea, ele diz assim:
Na cultura do narcisismo, que é aquela cultura que as pessoas só veem o seu umbigo. Antes era fácil eu ver o meu umbigo, hoje está mais difícil. Sabe por que era fácil de ver o meu umbigo? Antes, que eu tinha uma hérnia umbilical e ele era um tanto saltadinho para fora, então eu não precisava fazer muito exercício para ver. Hoje não, hoje meu umbigo está numa estética que é uma beleza. Depois da cirurgia ficou assim top. Né? Poucas mulheres têm um umbigo bonito que eu tenho hoje. Você pode ir, eu estou falando a verdade. Mas tem gente que só vê o seu umbigo, só se olha, só se vê. O Pondé vai dizer assim, na cultura do narcisismo, tão claramente descrita pelo historiador americano Christoph, de 1932 a 1994, o cara acabou de morrer. É difícil para os adultos autocentrados assumirem a responsabilidade pela educação e formação dos mais jovens. Há pais que desejam apresentar mais juventude que os próprios filhos. O Estado, com a sua vocação para medicalizar as relações familiares, piora a situação. O relativismo contamina as relações familiares, já desgastadas pelo discurso feminista e pela insegurança generalizada entre os homens, que passam a reclamar uma espécie de direito à covardia, como uma forma de emancipação. Em outras palavras, o Pondé está dizendo assim, a gente vive numa cultura que os próprios pais querem competir com os filhos e deixam o lugar dos pais. E os filhos, por sua vez, contra-atacam de que quando os pais precisam, eles não estão nem aí. É mais ou menos essa cultura, mais ou menos assim, cada um por si e salve-se quem puder. Mais ou menos é a cultura que a gente vive. Eu estava conversando com um irmão aqui da igreja e ele dizia uma coisa muito interessante para mim. Ele dizia assim, que um pai e uma mãe cuidam de 10 filhos, mas nem sempre 10 filhos conseguem cuidar de um pai e de uma mãe. E eu olhei para essa pessoa que me falou, disse, a próxima vez que eu falar sobre os 10 mandamentos de honrar pai e mãe, eu vou citar. Estou cumprindo o que eu prometi, porque eu acho que ele está aqui, está me ouvindo falar isso. Queridos, eu não preciso dizer para vocês que devido a uma série de fatores, como por exemplo, a entrada dos anticoncepcionais hoje, que tem aumentado o tempo de vida médio do brasileiro, ou seja, nasce menos gente e aquelas que existem vivem mais. Isso, consequentemente, a população adulta de idosos hoje é, no mínimo, 3 vezes maiores, essa população, 3 vezes maior do que era antes de 1960. Em torno de 4% era a população de idosos aqui no Brasil até 1960. Hoje, em 2016, aproxima-se dos 20% da população brasileira. Então a gente percebe um grande aumento dessa população dos adultos, dos idosos, dos velhos. É importante também a gente dizer algo que faz muito sentido. A ampliação dos asilos está cada vez maior. E tem asilos que são verdadeiros hotéis de luxos. E muitas vezes o sujeito não consegue cuidar do pai.
por N fatores. O filho não consegue. E colocar em um lugar onde o pai e a mãe vai ter melhores condições de tratamento e acompanhamento, muitas vezes é uma boa saída. Mas normalmente não é assim que se dá. Não se põe o pai e a mãe no asilo por causa de lá ter o melhor trato e o melhor cuidado. Às vezes se põe o pai e a mãe em asilos por conta do indesejo, por conta da indisposição, de falta de amor, do distanciamento que há muitas vezes entre pais e filhos. E talvez aqui é que mora o grande problema hoje em nossos dias. Não é colocar o pai e a mãe num lugar que ele será bem atendido e bem acompanhado. É colocar como uma espécie de relutância de não cuidar, de não zelar, de não amar, de não investir nos nossos ancestrais quando eles alcançam justamente a terceira idade. Eu queria com vocês pensar um pouquinho sobre o que significa honrar pai e mãe. Esse termo honrar é um termo hebraico. O Wilson está por aí? Tá. Kavod. Pronúncia. Kavod, é isso aí. Honrar significa dar peso no hebraico, dar importância, dar significado, valorizar, ter apreço, prestigiar. Isso implica que a gente precisa consultar os nossos pais, independente da idade, né? A gente pensa que honrar pai e mãe ou consultar pai e mãe é só quando a gente é pequeno. Lê do engano. Não tem idade para honrar pai e mãe. Não tem idade para consultá-los, para buscar orientação, para ouvi-los. Não tem idade. Pai e mãe. Aliás, quando Deus dá esse mandamento, Ele não dá filhos pequenininhos, dá homens velhos. E Deus está dizendo, honra os seus pais, independente da tua idade, não é? É mais ou menos isto, implica consultar os nossos pais, pedir orientação, obedecer-lhes, quando a vontade de Deus não é contrariada. Às vezes o pai pode querer que você, ou melhor, normalmente é a sogra que quer isso, né? Quando a sogra quer que você largue a mão da sua esposa, você vai dizer assim, que a mesma Bíblia que manda honrar pai e mãe, é a Bíblia que diz assim, que o que Deus juntou, não separe a sogra, né? Então, você vai chegar para ela e vai dizer justamente isso, você vai ser muito contundente. É a mesma Bíblia que diz, ó, mãe, amo muito a senhora, a Bíblia manda eu honrar a senhora, mas a senhora quer que eu deixe a sua sogra, mãe. A sua sogra é minha mulher e Deus foi quem nos uniu. Não vou deixar, né? A sua diferença com ela é a sua diferença com ela, não é? Eu estou muito bem, obrigado, não vou cumprir aquilo que a senhora... Nesse aspecto você vai ter que vai ter que desobedecer o seu pai e sua mãe, entendendo que tem uma lei maior, que foi aquele que deu a mesma lei para você honrar pai e mãe. Aquele diz também que aquele que Deus juntou, não o quê? Não separe o homem. Como praticar a honra aos nossos pais? Talvez seja uma pergunta muito básica, né? Ajudá-los financeiramente, quando necessário, e até fazer sacrifícios por eles, é uma forma de você honrar pai e mãe. Agora, Ayrton, vê lá, Mateus 15, 5 e 6, se você quiser abrir sua Bíblia, Mateus 15, 5 e 6, diz assim, Mateus 15, 5 e 6, diz, mas vós, qualquer que disser a seu pai ou a sua mãe, o que poderias aproveitar de minha oferta ao Senhor? Esse de modo algum terá de honrar a seu pai
e assim por causa da vossa tradição invalidastes a palavra de Deus. Veja, são palavras de Jesus. Jesus está dizendo assim: não vem com esse negócio de dizer que eu vou dar uma oferta para Deus e vou deixar o meu pai e minha mãe padecendo. Jesus, é possível que ele entendesse muito bem, mais do que eu e você, o que significa honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe é meter a mão no bolso, naquela poupança que você tem, né? Quem sabe para ajudar, para comprar a medicação que é tão cara. Eu tenho um pai e mãe vivos e eu sei, eles me ligam. E às vezes por semana a gente tem que cair com alguma graninha para eles poderem comprar as medicações, porque não tem dinheiro, a aposentadoria é pequenininha e parece que a cada dia diminui mais. Na medida da sua possibilidade, honre o seu pai e a sua mãe, ajudando-os financeiramente quando necessário. E até faça sacrifício, entenda. Jesus entendeu assim. Ninguém deve dar oferta sem antes mesmo acudir financeiramente o seu pai e a sua mãe. Precisamos nos submeter a seus desígnios quando a vontade divina é respeitada e o núcleo da nova família não é prejudicado. 1 Samuel 2, vê se você consegue aí, Ayrton, versículo 29 e seguintes. 1 Samuel 2, diz assim: por que desprezais o meu sacrifício e a minha oferta, que ordenei se fizessem na minha morada? E por que honras a teus filhos mais do que a mim, de modo a vos engordardes do principal de todas as ofertas do povo de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade, eu tinha dito que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Mas agora o Senhor diz: longe de mim tal coisa, porque honrarei aos que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais ancião algum em tua casa. É interessante que honrar pai e mãe é se submeter aos desígnios da vontade divina. Deus estava orientando ao povo e queria que o povo honrasse acima de qualquer coisa. Deus, como pai, ele espera ser honrado antes e independente de qualquer outra coisa. Então, talvez você vai ter que repensar um pouco a prioridade da honra, entendendo que é desígnio de Deus, da vontade divina que você assim o faça. Devemos amá-los mesmo quando se tornam senis. Provérbios 23, versículo 2 diz assim: ouve a teu pai que te gerou, não desprezes a tua mãe quando ela envelhecer. Não despreze, continue dando ouvindo, seja misericordioso com eles. Lamentações capítulo 4, versículo 16, diz assim: a ira do Senhor se espalhou, ele nunca mais tornará a olhar para eles. Não respeitam a pessoa dos sacerdotes, nem se compadeceram dos velhos. Há um clamor aqui para que os filhos se compadeçam, sejam misericordiosos com os velhos. Uma outra forma de honrar os pais é tratá-los bem em toda e qualquer circunstância. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo, na sua primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 5, no versículo 4, ele diz assim: mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam eles primeiros a exercer piedade para com a sua própria família. Veja a preocupação que Paulo tinha, que os filhos exercessem piedade com a sua própria família. Não adianta você querer ser bonzinho para os outros se na sua casa você não exerce a piedade com seu pai e com a sua mãe, né? Os filhos devem cuidar dos pais e precisam conceder a eles o devido respeito e honra. Meu filho está aqui? Não. Cadê o Vitor? Não está ouvindo isso? É para ouvir isso aí, hein, meu velho? Cadê ele? Ixi, eu preparei esse sermão para ele. Estou brincando, ele é um filho que me honra muito, até demais às vezes. Até se excede nos cuidados dele. Tanto ele quanto o Igor, eles
Hoje de manhã eu estava com essa mesma blusa e com essa camisa, e eu estava meio desarrumado, né? Aí o Igor levantou de manhã, veio e disse: ô velho, tá todo desarrumado, bagunçado aí botou a camisa e tal. Eu fui fazer hoje à noite do jeito que ele tinha feito e não consegui. Quer dizer, esses detalhes que nos ajudam a perceber a honra dos filhos em relação aos pais. Filhos devem cuidar dos pais idosos, precisam conceder a eles o devido respeito e honra. Preste bem atenção nisso. Os filhos adultos têm essa responsabilidade de sustentar os seus pais quando necessário. E isso não se limita ao aspecto material, envolve muito mais. Envolve o aspecto emocional, social. Além de dar atenção às suas ordens, desejos e conselhos, os pais merecem de seus filhos comunhão, conforto, orientação, cuidado. Mudar esse negócio aí, né, de que eu não posso mais direcionar o meu carinho, o meu amor, o meu afeto ao meu pai e à minha mãe, que tudo fez por mim. E às vezes nem fez muita coisa, mas não deixa de ser pai e mãe, e o mandamento é o mesmo: honra. É importante a gente entender isso. Então eu quero que a igreja de Pirituba nesta noite pense muito nisso. Eu sei que muitos filhos estão me ouvindo aqui, filhos que não são pais ainda. Sei que tem muitos pais aqui que têm seus pais vivos. É possível e necessário que a gente repense o trato, forma de falar, de agir, de lidar com eles. Eles precisam de honra. Qual é o significado? A gente viu a questão de como definir honra. Qual o significado dos dias prolongados, para que se prolongue os teus dias? Né? Como é que a gente pode entender isso? Olha, é o primeiro mandamento de Deus com promessa. É o primeiro mandamento que Deus dá com promessa. Paulo, quando ele escreve aos Efésios, no capítulo 6, no versículo 2, ele diz: é o primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e a tua mãe. E ele está falando isso a gente grande, a gente adulta, a igreja. Quem ferir a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. Quem amaldiçoar seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. Êxodo 21, versículos 15 e 17. Olha só, como que Deus está dizendo: olha, quando não honra, os dias não são prolongados. Tem que morrer. Pessoa que não honrar pai e mãe, tem que morrer. O dia não era prolongado. Vocês estão me entendendo, não? Veja bem, Deus fala honrar pai e mãe no capítulo 20 de Êxodo. No capítulo 21, versículo 15, diz: ó, se não honrar, morre. Percebe? É um primeiro mandamento com promessa de prolongamento dos dias. Por causa disso, Deus entendia que quem não honra pai e mãe não merece viver. Ei, você ouviu? Ouviu, não? Quem não honra pai e mãe, o que é que diz o texto bíblico? Morra. É muito sério, irmãos. Às vezes a gente brinca, a sociedade tem brincado. Quando a gente liga a televisão, vê que como é que é? Cristóforo? Como é que é o nome da menina? Suzane colaborou e participou na matança do pai e da sua mãe. E a gente vê tantas outras, o cartunista aí, a gente vê tantos outros noticiários aí de filhos matando os pais, matando os pais. A Bíblia diz: olha, não honrou, deve morrer também. Vamos dar pena capital para esse pessoal. Vamos mandar esse pessoal tudo para a cadeira elétrica e matar todo mundo que não honra pai e mãe. Será que a população do Brasil diminuiria ou não? Bem, né? Acho que daria uma boa
diminuída, né? Mas a ideia, eu não estou incentivando pena de morte, coisa desse tipo, ou você matar o seu vizinho porque não honrou pai e mãe, não é isso, por favor, não vá por aí. Lembra que era uma nação teocrática, Deus era o centro, que regia a vida do povo era justamente Deus. Né? Hoje tem outras leis, né? Tem até abandono de incapaz hoje, que você pode denunciar. O meu filho, o tipo de serviço dele, essa semana ele precisou fazer a proteção de uma casa que há cerca de 20 dias a matriarca havia morrido e ninguém sabia. 20 dias. Ela tinha 10 filhos e ninguém deu conta que ela havia sumido, que não estava aparecendo mais. 20 dias. Terrível. Hein? Talvez quando você sair daqui, você não vai ficar um dia sem ligar para o seu pai e sua mãe. Eles até vão achar estranho. Filho, você está querendo alguma coisa? Você sabe que a aposentadoria da gente é pequenininha. Você está querendo... Né? Mas é possível que quando você saia daqui, você entenda o quanto que Deus quer que você repense essa relação com os seus ancestrais. Como que vai ser o seu olhar, sua forma de lidar, de tratar com os seus ancestrais? Igreja é muito bonito. Sai do seu lugar, abraça seu irmão e diga que ama ele. Eu também gosto disso. Mas ser cristão é honrar pai e mãe. É eu sair da minha casa e na casa do meu pai e da minha mãe, dar um abraço neles e dizer: eu amo muito vocês. Como que a gente pode entender o prolongamento dos dias? Honrar pai e mãe para que os meus dias sejam prolongados. Será que é só nesse sentido físico? Também, mas não é só. Na interpretação histórica, a gente consegue ver o exemplo de Josué e Calebe. Os únicos, preste atenção aqui, eu vou até tirar o óculos para você olhar para mim, sem óculos, preste atenção. Os únicos que saíram do Egito com Moisés e conseguiram entrar na Canaã, depois de 40 anos peregrinando. Os únicos que ouviram Moisés falando isso. Presta atenção. Josué e Calebe foram os únicos que ouviram da boca de Moisés os 10 mandamentos. Que conseguiram peregrinar 40 anos e entrar na terra prometida. Porque toda aquela geração que saiu morreu. Pastor, cadê aquela geração toda? Morreu. Só Josué e Calebe. Eu não tenho dúvida que foi por causa dos princípios espirituais que eles obedeceram e Deus lhes preservou a vida. Não tenho dúvida. Existe uma interpretação literal. Entender, para que os seus dias sejam prolongados de forma física. Há um pensamento nos livros poéticos, por exemplo, em Provérbios 10, 27, ou seja, que obedecer os conselhos dos pais pode preservar a nossa vida fisicamente. Tem muitos filhos que perdem a vida porque não deram ouvidos aos conselhos dos pais. Você sabe o que eu estou falando, né? Quantos pais a gente vê desesperado e falando assim: se ele tivesse me ouvido, ele não teria morrido. Não é?
não teria bebido da forma que bebeu, não teria se drogado da forma como se drogou, não teria entrado em tantas frias que entrou, e estaria vivo até agora. Ele não me honrou, e por isso a vida dele não foi prolongada. Entendo assim também. Existe a interpretação espiritual também desse texto, para que os dias sejam prolongados. Ter os dias prolongados é estar em comunhão contínua com o Senhor. É ter a vida eterna, é o prolongamento da vida, da comunhão, até depois da morte. Sabia disso? O que é que diz em João 17:3? E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só e aquele a quem enviaste, né? E terás o quê? A vida eterna. A vida eterna é essa, conhecer a Jesus e ao Pai. Ou seja, a vida eterna a gente não vai ter depois que a gente morre não, gente. A gente tem agora. Isso é ter dias prolongados, é saber que eu estou nesta vida, mas quando eu partir dela, eu terei uma vida inteira para viver. Você que está me vendo, deixa eu falar um pouquinho aí ao pessoal agora, aos anciãos, ao pessoal da terceira idade. A terceira idade não é o fim. Está claro isso? Eu estou esperando a morte, já estou com 70 anos. Você está esperando a morte de besta. É sério. A terceira idade é um ciclo como qualquer outro. E não vem me dizer que está mais perto da morte não, porque tem muito menininho morrendo com 15, 17 anos aí. Obviamente. Tem algumas limitações. Também você quer o quê, né? 70 anos, eu fui reclamar com o neurologista do meu pai, porque ele teve um AVC. Ele chegou para mim e disse, Itamar, qual a idade do teu pai? Eu disse, meu pai tem, na época ele tinha 88, meu pai tem 88 anos. Eu falei, você imagina, como é que estão as artérias e veias funcionando há 88 anos? Eu disse, não imagina. Ele falou, pois é, como tudo do teu pai está bem envelhecido, artérias e veias também estão bem envelhecidas. Não tem o que fazer. Faz parte do ciclo da vida dele. Tem que ter os cuidados ambulatoriais necessários, tomar a medicação que precisa ser tomada, evitar os exageros, as buchadas de bode e os sarapatés da vida, que o velho gosta dessas coisas. Não pense que a terceira idade ou que a velhice é o fim. Não. É mais um ciclo que você está vivendo. Como você viveu 9 meses de gestação, depois você viveu a infância, depois você viveu a adolescência, depois você viveu a fase do adulto jovem, depois você viveu a fase do adulto maduro, esse que está aqui vos falando, não é? E depois dos 60 você inicia um ciclo que é a terceira idade. Depois dos 70 e algumas coisas, vem um outro ciclo ainda, chamado velhice. São ciclos. Não necessariamente que você está perto da morte. E por isso vai deprimir, vai angustiar, vai achar que está tudo perdido, que não vale a pena mais viver. Para com isso. Vive o teu ciclo. Assim como você foi aquele neném maravilhoso. Assim como você foi aquele adolescente espoletado. Viva a velhice como um ciclo e saiba viver esses anos que Deus ainda te dá na vida. Entenda isso. A gente precisa aplicar este mandamento. A gente precisa aplicar. A gente precisa acolher os nossos pais biológicos, porque a Bíblia nos manda. Mas eu entendo que a Bíblia, quando ela está falando de pai,
honra teu pai e tua mãe. Eu acredito que a relevância e a aplicação em nossa atualidade é a gente honrar vários pais, os pais biológicos, mas honrar os pais espirituais da igreja. A Bíblia fala, Paulo diz assim: Timóteo, meu filho na fé. Olha que coisa maravilhosa, né? Pedro, quando escreve a carta, cita não sei quem lá e diz que era o filho na fé também. Paulo trata a igreja de irmãos, de uma nova família em Cristo. Então, quando eu penso em honrar pai e mãe, eu não só penso no sentido biológico, não. Eu penso que aqui a gente pode ter muita mãe e muito pai que a gente precisa honrar dentro da igreja. Espiritualmente falando, são pessoas que Deus colocou na minha vida para eu honrar. Visitar, cuidar. Uma vez eu cheguei para um diácono e perguntei assim: rapaz, eu nunca vi um diácono exercer a diaconia como você. Por quê? Digo, porque você é o único diácono que não espanta cachorro de igreja. Antigamente era um negócio de cachorro entrar na igreja. Hoje em dia eu acho que parou, né? Eu acho que botaram uma plaquinha, os cachorros estão lendo até placa. Proibido entrar de cachorro. Acho que até... Mas ele pegava as senhorinhas da igreja, ia no banco tirar a aposentadoria delas, levava de carro, trazia. Estava com a goteira. Goteira na casa de pai e mãe é um horror. Parece que pinga justamente na cabeça deles, né? Em cima da mesa da cozinha, da televisão, né? Ele ia, destelhava a casa, ele mesmo ia, destelhava, telhava. A esposa fazia, ia. Olha, eu digo, que diaconia maravilhosa, não é? Cuidar da terceira idade, da velhice dentro da igreja. A igreja precisa ser essa comunidade que cuida. Não precisa chamar um diácono, não. Vai você ser o diácono. Vai você servir, não é? Vai você acudir gente da terceira idade. Vai você acudir o velho dentro da igreja. Vai honrar aqueles que Deus pôs. Lembre-se. Você acha que Deus estava preocupado somente em você honrar aos seus ancestrais, ao seu pai e sua mãe? Você acha que o mandamento é restrito a isso? Eu não acho. Aliás, Calvino, o reformador do século XVI, ele dizia que tinha os pais espirituais, que tinha os pais do Estado. Calvino entendia que o policial era um tipo de pai que devia ser honrado. Calvino entendia que o pastor é um tipo de pai que deve ser honrado, que o diácono é um tipo de pai que deve ser honrado, que o presbítero é um tipo de pai que deve ser honrado, que o missionário é um tipo de pai que deve ser honrado, que o delegado é um tipo de pai. Ele só não falou político aqui no Brasil, não foi ele. Ele falou que os políticos, as autoridades também, são tipos de pai que devem ser honradas. Calvino entendia que esse princípio da honra, pai e mãe, não era um princípio restrito ao ancestral. Mas era... Aí quando a gente vai ver na Bíblia, a gente vai ver Paulo dizendo: servos, obedecei aos vossos senhores. Olha a honra aí. Não é? A gente vai ver na Bíblia mandando a gente se sujeitar às autoridades. A gente vai ver na Bíblia o Novo Testamento fazendo extensão dos pais. E é um desafio para mim e para você, da gente aprender a honrar, não só os pais biológicos, mas os pais na fé, os pais espirituais, as pessoas que estão investidas de autoridade, de algum tipo de poder. A gente vive numa sociedade que não há mais referência de poder, de autoridade. Todo mundo quer passar por cima de todo mundo, não respeita os limites, não é? A gente vive numa sociedade assim. E Deus quer mudar isso. Se eu sou um discípulo, Deus quer mudar isso. Quer mudar essa minha concepção. Esse escravo aqui, ó, que saiu do Egito, cheio de coisas erradas na cabeça, Deus quer transformar.
e quer dizer assim: Itamar, honra pai e mãe, aquela vida que você tinha não presta e não serve. Segue os caminhos que eu tenho para você, honra pai e mãe. Eu acho que era isso aí que eu tinha para trazer para vocês. Honrar pai e mãe. Primeiro mandamento com promessa para que se prolongue os seus dias. Garanto, quando eu estava preparando essa palavra, eu pedi uma coisa para Deus: que a partir de mim eu não fosse o mesmo desde o momento que eu trouxesse essa palavra para vocês. Que começasse a mudança no meu coração enquanto filho, com seu Ivo, um caboclo lá de Lagoa dos Gatos, interior de Pernambuco. Que mudasse a minha atitude em relação a Dona Inês. 75 ela e 89 ele. Que mudasse a minha atitude de honra para com os meus pais. Mudasse a minha visão, meu sentimento, a minha prática, a minha postura. Não é que eu seja um filho ruim, não, é que eu preciso melhorar muito na vida com os meus pais. Não é bom ser crente, não é? Ter o poder do Espírito. Uma pessoa certa vez disse assim: não vou na igreja presbiteriana lá, não vou na igreja presbiteriana. Eu não senti o poder de Deus. O poder de Deus é isso. É a palavra dele falando com a gente, e quebrando a gente, mudando a gente, fazendo a gente repensar as nossas relações, e hoje especialmente, como trato, como lido com o meu pai, com a minha mãe. Que Deus abençoe o ministério MIMA, Ministério da Terceira Idade, da Boa Idade. Deus abençoe o Elias e a Lúcia, que tiveram essa iniciativa, a Regina, que vai estar à frente, não é? Todos os irmãos que participam desse ministério, eu sei que tem voluntários que se dispõem. Cadê a Estela? A Rosa está ali. E tem, se eu for chamar todo mundo, vai ser uma beleza. Mas não deixe de participar. Você que tem mais de 60 anos. Nós temos um trabalho aqui na igreja, toda terça-feira, às 9 da manhã. Começa às 8 com culto comigo, culto de oração comigo. Depois das 9 tem um café, tem uma ginástica, né? Enfim, e tem outras atividades aí que certamente você vai se informar. Hoje é o dia da gente agradecer por esse ministério, dia da gente louvar a Deus por este ministério. E eu resolvi trazer essa palavra para você, filho, para que Deus faça uma obra na sua vida em relação aos seus pais. Repense isso. Qual é a sua honra acerca do seu pai? De que forma você os trata com honra? Deus pode fazer uma obra muito grande na sua vida. Que Deus nos abençoe.